Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. Eu sou Lucy Ribeiro, editora aqui do serviço, estou aqui com a repórter Sofia Aguiar e a gente vai conversar hoje com o senador Nelson Trade, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Lucy. É um prazer estar aqui acompanhado da Sofia, para a gente poder levar os assuntos inerentes ao que está se passando no âmbito do Senado da República, mais especificamente na Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional e Comissão de Controle de Atividade de Inteligência. São três numa só. Desafio grande. Senador, esta semana o senhor já vai fazer uma audiência, né, vai dar início aos trabalhos da comissão este ano, e vai fazer uma audiência com ex-presidentes do colegiado para discutir aí as questões do cenário internacional que se apresentam um tanto quanto desafiador no início desse 2025, né? Quais são as prioridades do colegiado? O que vocês têm aí na lista de atuação para esse próximo biênio? Olha, quando eu fui eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Controle da Atividade de Inteligência, na hora que eu saí da comissão, eu me deparei com um quadro que fica de frente à sala, onde ali consta a fotografia e o tempo em que cada um ex-senador que por lá passou desenvolveu o seu trabalho. Eu olhei para aquele quadro, parei um pouco, comecei a ver cada um que por ali estava estampado, uns já partiram, outros estão na ativa, outros estão aposentados, reservados, e eu tive uma ideia, porque essa é uma área muito sensível no âmbito da política, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. E a ideia que eu tive foi convidar esses ex-presidentes vivos, que ainda estão vivos, para poder participar de uma sessão inaugural e promover ali um diálogo franco, com a palavra livre, ouvindo cada um deles a respeito do que eles estão pensando em relação a essa situação atual e qual seria a proposição deles em virtude do que está se passando. E, para minha surpresa, a partir do momento que eu fui ligando para um, para outro, a receptividade dessa ideia foi tão grande, tão forte, que aquele que está no exterior falou: me arruma um meio para poder participar disso por via remota, porque eu não posso faltar isso. Eu acho que isso foi uma ideia assim, muito iluminada que você teve, e nós vamos ter como contribuir. E isso foi feito. Nós já estamos com a sessão organizada, vai ser na próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, vai ter participação remota de quem não vai poder estar presente no plenário da comissão, e nós vamos ter a oportunidade de ouvir essas cabeças coroadas que têm uma contribuição para dar e que, se você observar ali, dois deles foram presidentes da República, o presidente Sarney e o presidente Collor. Tem um que foi chanceler, o Aloysio Nunes. Tem outro que é o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. Tem o ex-deputado, ex-senador Heráclito Fortes, Cristóvão Buarque, ex-senador, Cátia Abreu, ex-senadora, aquele Eduardo Azeredo foi governador de Minas, foi senador da República. Ou seja, um conjunto, Eduardo Suplicy, um conjunto de pessoas que, com certeza, é prudente para quem está iniciando um trabalho sensível como esse, ter os dois ouvidos para ouvir. Oi, senador, tudo bem? Sofia Aguiar aqui. O senhor acabou de falar de um trabalho sensível e queria introduzir aqui um tema muito sensível, que é o tema do momento nas relações exteriores do país.
são as ações adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Desde que o Trump assumiu o governo, ele tem feito uma série de anúncios de tarifas agressivas contra os parceiros comerciais do próprio Estados Unidos. E o Brasil pode ser afetado em alguma dessas tarifas. A gente tem o exemplo do aço, do etanol. Queria saber como que a comissão deve agir em relação a essa guerra comercial que o Trump está travando. Essa movimentação de globalização do comércio que está sendo impulsionada por falas do presidente Trump, na minha avaliação, vai dominar os debates da comissão. Nós temos situações que, se porventura vierem a se concretizar, vão afetar diplomaticamente uma relação de mais de 200 anos com os Estados Unidos e, na nossa avaliação, é um caminho de perde-perde. Se fala muito aí das ações de ganha-ganha, eu estou mostrando o inverso. Porém, uma coisa a gente precisa refletir em cima disso tudo. Se você parar para pensar um pouco, fora a pormenorização que está sendo colocada pelo presidente Trump, todas essas medidas que ele está fazendo, ele falou na campanha eleitoral que ia fazer. Então, na política, meia palavra, para o bom entendedor, basta. Eu penso que esse era um assunto que tinha que estar no radar, principalmente do Executivo, no sentido de verificar que, com a força eleitoral que ele saiu do processo, fazendo deputados, senadores, na maioria, tendo a votação que teve, e organizando todo um ambiente favorável a ele tomar posições, isso seria mais do que esperado que viesse a acontecer. Agora, eu também tenho uma máxima comigo, eu sou médico, para quem não me conhece, sou cirurgião, sou urologista, e a calma é algo imprescindível para a gente vencer uma dificuldade numa cirurgia. Calma e sensatez. Eu imagino que numa situação como essa, nós não podemos reagir a tempo e a hora, mesmo que a gente tenha mecanismos legais da Organização Mundial do Comércio ao nosso favor, e procurar estabelecer um diálogo franco, paralelo, no sentido de diminuir o impacto, principalmente no nosso país, relativo às medidas que ele está tomando. Porque muitas das vezes essas medidas têm um alvo a ser atingido que, por tabela, acaba atingindo o comércio brasileiro, que deve, na minha avaliação, ser defendido e preservado por nós, parlamentares do Brasil. Afinal de contas, a gente usa esse botão que tem as cores da bandeira nacional. Porém, numa guerra como essa, em que, na minha avaliação, é muito difícil, dispendiosa, praticamente irracional nós entrarmos numa guerra como essa, ainda mais competir com quem está na nossa frente para ser o nosso competidor, eu não creio que esse seria o melhor caminho. Eu fiquei assim bastante satisfeito quando eu vi que o governo escalou o vice-presidente Alckmin para poder tomar frente dessa situação. Primeiro, que pela personalidade dele, a gente observa que ele é uma pessoa muito sensata, muito calma, é uma pessoa que tem experiência, foi governador de São Paulo por 4 vezes e tem esse caminho do entendimento e do diálogo como premissa principal para poder vencer os problemas e as dificuldades. Ah, tá. Então, senador, o senhor está dizendo que concorda aí com o modo como o governo está conduzindo, porque é esse o discurso que o vice-presidente Alckmin tem dito, né? Que tem que esperar, que tem que analisar ponto a ponto, ver de que forma que isso realmente afeta o Brasil e conversar.
Mas o senhor, a comissão, de alguma forma, vai entrar nas negociações, pretende, de alguma forma, colaborar com o governo para minimizar algum eventual impacto ruim aqui para o Brasil? Olha, a comissão, ela é uma comissão que tem um protagonismo importante pela sua institucionalidade perante até os outros países, no sentido de colaborar para se achar soluções sensatas. Com certeza nós vamos fazer isso, até porque a nossa colaboração nessa questão, ela vai ser para com o país, para com o Brasil. Da mesma forma em que uma situação semelhante como essa ocorreu em 2019 e quis o destino que lá também eu estava na Comissão de Relações Exteriores, e naquela ocasião, a atual senadora, ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estimulado por nós, tomou pé da situação, da questão do tarifaço do alumínio e do aço, pegou um avião, foi para os Estados Unidos, ficou lá 10 dias e veio com um resultado muito positivo das articulações que ela desenvolveu por lá. Eu penso que esse é o caminho. Não há outro caminho nesse sentido. Não dá para a gente, em função de situações como essa, mas nós temos a legislação da questão da reciprocidade. Porra, legal. Temos mesmo. Mas e aí? Será que nós vamos dar conta de fazer essa briga ser institucionalizada? Será que isso vai ser bom para o Brasil? Não vai repercutir em outras cadeias produtivas que já estão devidamente quietas e arrumadas? Então, aquela máxima, aquele ditado que diz que o que está ruim pode ficar pior, é algo que a gente precisa sempre levar como uma lição nesse contexto. Mas, senador, por exemplo, o presidente Lula ele tem defendido esse discurso de se os Estados Unidos impuserem algumas tarifas, o Brasil vai responder com reciprocidade. O senhor, então, não concorda com esse discurso do governo? O senhor acha que isso pode escalar? Eu entendo que não seja esse o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho foi o que o vice-presidente Alckmin está buscando. Ele não está atrás lá das autoridades americanas para uma agenda, para estabelecer um contato, para poder discutir de forma mais pormenorizada essa questão. Eu acho que esse é o melhor caminho. Até porque nós tivemos uma situação como essa e funcionou. Funcionou. Deu certo. Pegamos uma pessoa que entende do assunto, foi para os Estados Unidos, resolveu a situação, voltou com a solução debaixo do braço. Então, se isso deu certo lá atrás, já tem essa precedência. Mas não é o mesmo governo ideológico, que lá em 2019 era Bolsonaro e Trump, agora é Lula e Trump. Olha, nós temos que olhar uma questão que está sempre acima dessas questões ideológicas, que é a questão da diplomacia e da relação dos países. São 200 anos de relação, pessoal. Não são 200 meses, nem 200 dias. São 200 anos de relação. E muito forte essa relação. Então, há que se ver situações dessa natureza. É lógico que se chegar num extremo em que isso não vai dar nenhum resultado, se insistir nisso, nesse diálogo, nesse entendimento, se não vai dar resultado, é lógico que teremos aí outros artifícios, dentre eles a reciprocidade, para poder agir. Uhum. E a comissão pretende conversar com alguns integrantes do governo americano, por exemplo, para negociar, que é o caminho que o senhor está insistindo? Sim, nós pretendemos. Eu, da outra vez que eu fui lá em 2019, acompanhando o presidente Bolsonaro, eu fiz uma interlocução com o presidente da Comissão de Relações Exteriores de lá, um senador republicano. Eu não tenho nenhuma dificuldade de organizar uma agenda, procurar ser recebido para a gente poder
tentar resolver essa questão, ajudando o executivo, que é quem detém a prerrogativa legítima de fazer isso. Senador, voltando um pouquinho para esse instrumento da reciprocidade. A gente deu outros dias aqui na tela do Broadcast Político e está tendo uma movimentação no Congresso para fazer avançar um projeto de lei que trata desse assunto. Sim. A própria senadora Tereza Cristina fez ajustes, né, na proposta original, que era principalmente voltada ali para questões envolvendo a União Europeia, mas agora já pensando aí uma eventual reação ao governo de Trump, ela fez ajustes. Então, assim, nesse contexto ainda de negociação, de esperar ver para decidir o que fazer, o senhor acha que não é o momento de fazer essa proposta avançar? É melhor continuar esperando, deixar a proposta ali quieta? A senadora Tereza Cristina é da minha cidade, no Mato Grosso do Sul. A gente tem uma interlocução muito boa, muito franca. E a gente senta até um do lado do outro. Eu me lembro que ela comentou comigo, logo depois que o presidente Trump assumiu e começou com essas declarações, ela falou assim: Nelsinho, eu estou com o relatório pronto, vai ser muito importante a gente discutir ele no âmbito da Comissão de Relações Exteriores, e passou de um dia para o outro. No outro dia ela veio e falou: Nelsinho, eu vou ter que mudar todo o relatório, porque eu fiz ele num contexto de uma calmaria que a gente está observando que não tem. Esses dias eu vi uma entrevista do Troirro e eu achei muito interessante o que ele falou. Às vezes a gente está num avião e o comandante avisa: passageiros, voltem para os seus lugares, fiquem sentados, apertem os cintos, que nós vamos passar por uma área de turbulência. O que nós estamos atravessando com essas falas do presidente Trump é uma trumpilência, ou seja, ele fala e a turbulência vem. Então, nada melhor do que você se prevenir e apertar o cinto para você poder passar sem nenhum ferimento. Entendi. Bom, senador, outro tema que é importante para as relações exteriores do Brasil é a Venezuela, né? A gente viu ano passado que o presidente Lula reforçou que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro e estabeleceu um distanciamento claro com o país. A comissão deve entrar nesse assunto. O senhor comentou que os Estados Unidos deve ser o tema principal, mas a Venezuela também é um parceiro brasileiro. A comissão vai adentrar nesse assunto? Se sim, de que maneira vai ser isso? Certamente. O presidente da comissão, ele organiza os debates e as pautas. E esse é um assunto que vai ser provocado, porque nós temos senadores que são dos estados que fazem divisa com a Venezuela, que já me reportaram que tem 800 mil venezuelanos que atravessaram a fronteira e está no estado deles. Imagina você, da um ano para o outro, ter uma quantidade de gente para poder oferecer assistência à saúde, assistência social, assistência de educação, colocar no mercado de trabalho. Essa posição tende, com esse agravamento da relação entre Brasil e Venezuela, ser apurada e ser debatida. Porque o que o governo brasileiro fez, na minha avaliação, de não reconhecer uma eleição que não teve a comprovação democrática do seu resultado, foi correta. Porque a partir do momento que você não apresenta o documento para atestar, para comprovar que você venceu as eleições, é porque tem alguma coisa por trás que você não quer que apareça. Então, a condição colocada para se reconhecer a vitória do atual presidente que tomou posse foi a apresentação dessas atas eleitorais. Não apresentaram. A condição foi colocada. É lógico que, a partir do momento que não apresentaram, as consequências em função disso advêm, como ocorreu com o governo brasileiro. Para muitos, de forma surpreendente,
para outros de forma sensata. A verdade é que dificilmente um governo que se institui da forma como foi instituído nessa eleição, o governo Maduro, vai conseguir ter ressonância nos países que defendem o Estado democrático de direito e a democracia. Uhum. E vocês pretendem falar com outros países? A comissão, por exemplo, pretende falar com outros países para fazer uma frente maior em relação a isso, ou até mesmo alinhar com o governo Lula, como deve ser o comportamento? O debate que vai definir os ramos a serem e os rumos a serem tomados. Porque uma situação como essa, com certeza, haverá de ter desdobramentos. E nós estamos atentos a essa questão. Senador, agora vamos falar de mudanças climáticas, da cúpula, né, da ONU para mudanças climáticas que vai ocorrer este ano aqui no Brasil, na capital do Pará, em Belém, né, no meio da floresta amazônica. Porém, né, apesar da grande expectativa, o próprio secretário extraordinário para a cúpula, o Walter Correa, disse, em uma entrevista que, inclusive, foi coberta pela nossa repórter Sofia Aguiar, que as delegações que vêm ao Brasil para a conferência precisam baixar as expectativas em relação a Belém. Ele estava se referindo à estrutura, né, da cidade, à hotelaria, as questões de recepção das pessoas. Envolvendo esse tema e outros mais, o senhor acha que o governo acertou ao escolher Belém como a sede dessa cúpula? Eu imagino que sim, porque a fala referida por você, Lucy, ela mostra uma comparação entre uma capital extremamente rica, que é do Azerbaijão, Baku, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer. Para vocês terem uma ideia, eu até pedi para ir para uma zona mais periférica do centro da cidade, de Baku, para poder ver se era do mesmo jeito o que eu vi. Pasmem vocês, o que eu vi lá é o seguinte: o meio-fio da cidade é de granito. Eu bati foto com o meu celular porque eu achei aquilo assim uma coisa surreal. Surreal. Surreal é a palavra. A maioria dos asfaltos é de concreto puro, daquele que quem foi prefeito sabe o que é isso, que a gente costumava fazer esses asfaltos onde tem o corredor de ônibus, para poder não danificar, e uma cidade extremamente rica, onde, comparada com qualquer cidade, não precisa nem ser do Brasil, mas assim, de um porte razoável, vai ter um disparate. Agora, não subestime a engenhosidade, a forma que pode ser uma alternativa para receber as pessoas do povo paraense. Nós temos um governador extremamente comprometido com isso, que é o governador Helder Barbalho. A população está respirando essa COP30. Para eles é um motivo de orgulho isso tudo. Nós tivemos lá na cúpula dos presidentes e notamos isso, mesmo com as dificuldades que a gente viu que a cidade apresentava numa reunião de um patamar inferior de número de gente participando. Mas é aquela história, nada que um bom anfitrião não possa superar diante de uma dificuldade estrutural para poder receber esse ou aquele. Mas eu penso assim, uma COP que discute meio ambiente, que discute mudança climática, não tem lugar melhor para fazer do que numa cidade da Amazônia. Então, ali você vai ver presencialmente aquilo que você ouve dizer e que você vê pela imprensa. Então, eu acho que vai ter um proveito positivo no frigir dos ovos. Entendi. Senador, outro tema, mais de uma questão mais política que está tomando o dia de Brasília, é a própria comissão que o senhor preside, só que agora na Câmara, né?
tem uma tendência de que o deputado Eduardo Bolsonaro assuma o colegiado das relações exteriores. Partidos de esquerda, inclusive, se uniram hoje com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falaram para os jornalistas que o governo não vai se meter na escolha de comissões, mas tem o posicionamento dos partidos de esquerda, e eles falaram que vão tentar negociar com o presidente Hugo Mota, para que Eduardo Bolsonaro não assuma a comissão. O senhor acha que uma possível eleição do Eduardo Bolsonaro pode desvirtuar um pouco os focos do trabalho da comissão e focar mais em fazer uma frente de oposição ao governo Lula? O senhor acha que isso pode atrapalhar de maneira geral? Não, não creio. Eu tive também a oportunidade, quis o destino que assim fosse, de trabalhar com Eduardo Bolsonaro em 2019 e 2020. E nós dois que presidimos, a Comissão de Relações Exteriores no Senado e ele, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que lá na Câmara chama CREDEM. O que eu encaro de uma forma assim, muito tranquila? Aqui dentro do Congresso brasileiro é o local da divergência. É o local do lado A contra o lado B. Isso vai ter sempre aqui. É o local do parlamento. É o local onde você define os encaminhamentos depois de debates, onde a maioria democraticamente manifestada prevalece. O Eduardo é num contexto de um colegiado da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora, é um parlamentar preparado, principalmente no que tange ao viés que ele se dispõe a fazer, de política internacional, de ações frente principalmente aos Estados Unidos. E, na minha avaliação, é um parlamentar que você sabe, se você fosse oposição a ele, como enfrentar. Porque o Eduardo não é de duas caras. Ele não é de fazer gingado para lá ou para cá. Ele tem uma posição reta, retilínea, com conteúdo. Talvez isso possa estar amedrontando, criando nele um fantasma. Ele tem conteúdo, o Eduardo tem conteúdo, e é um parlamentar que representa um segmento importante da sociedade brasileira. Ele foi, na penúltima eleição, o deputado federal mais bem votado da história do Brasil, percentualmente. Então, em número de votos, né? Eu quero dizer para você que um colegiado bem articulado numa situação como essa pode muito bem fazer frente, como é aqui no parlamento, a questões políticas que, porventura, possam vir do lado contrário ao pensamento desse ou daquele. Esse é o grande enigma aqui de dentro. Quando você tem uma pauta que você precisa fazê-la vencer, mesmo que essa pauta não tenha apoio dos governistas, você tem que ir com muito conteúdo para fazer ela vencer. E o inverso também é verdadeiro. Então, eu penso que nessa questão toda, o que está aterrorizando, que está botando ele como um fantasma, não é só a figura dele de centro-direita que ele representa, mas é a forma de conteúdo que ele tem para enfrentar esses problemas. Aí, para isso, tem que organizar uma contrafrente também com conteúdo para promover um debate. Agora, aqui é a casa do debate, pessoal. Aqui é a casa da convergência e da divergência. Eu acho que não se deve, em função, porque o Eduardo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Se ele está fazendo de um jeito, vai lá e faz do outro. Eu penso que aqui é o lugar, é o fórum apropriado para isso. E eu não vejo nele, assim, uma pessoa que possa vir a ser prejudicial nessa condição. Pelo contrário, a gente sabe como lidar com o Eduardo, e quando você tem um adversário político, você sabe como enfrentar ele, é muito melhor do que você pegar um que você não sabe qual que vai ser o golpe para lá ou para cá. Então, o senhor apoia o nome do Eduardo Bolsonaro como futuro possível presidente, e a sua sugestão para os partidos de esquerda
é que, se não querem que ele assuma, que sugiram outro candidato. É isso. Na verdade, um senador da República não pode interferir na escolha de um colegiado de deputado. O deputado existe para poder resolver essa questão Sim, por lá. mas uma avaliação do Na senhor. avaliação, eu não vejo esse problema todo. Não vejo. Eu encaro isso como sendo um desdobramento desse processo eleitoral que acabou ungido o Hugo Mota de uma forma com a votação maciça. Se isso está no meio do acordo, uma coisa eu aprendi aqui. Os acordos feitos, eles têm que ser cumpridos. Então, se esse acordo existe e passou batido lá atrás, tem que ser cumprido. Ah, mas e agora? Como que nós vamos fazer? Tem como organizar uma ação para contrapor isso dentro do colegiado. É a minha avaliação. Ok, senador, a gente vai ficando por aqui, né? Já Muito acabou? obrigada. Já acabou. O senhor quer falar de mais alguma coisa? Eu queria falar da rota bioceânica lá no meu estado, que Assunto ela aqui não falta, né? é um poder transformador para Mato Grosso do Sul. Ela deve ser inaugurada em 2026, no mais tardar em 2027. Ela tem esse nome porque vai ligar os dois oceanos, o Atlântico com o Pacífico. Ela cruza o meu estado de fora a fora, desde Bataguaçu, na divisa com São Paulo, até Porto Murtinho, na divisa com Carmelo Peralta, no Paraguai. Vai reduzir em 40% o custo de transporte de mercadorias para o continente asiático. E essa é uma situação, aproveitando esse gancho, que toda vez que fica esse imbróglio de Estados Unidos para lá, de não fazer acordo com a União Europeia, quem que acaba pegando as oportunidades, agarrando ela e sobressaindo no mercado internacional e, mais especificamente, no Brasil e na América Latina? Os países asiáticos, liderados pela China. Então, é o que eu digo para vocês. Nós temos que ter, vamos dizer, um equilíbrio bastante aguçado para a gente poder fazer valer esse entendimento e que essa obra possa ser concluída para que a gente tenha alternativas de mercados que, porventura, poderão ser fechados com desdobramentos que nós estamos vendo ocorrer mundo afora. Então, a gente fica por aqui, senador. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela entrevista. Sucesso no seu trabalho aí à frente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Obrigada, Sofia Aguiar. Obrigada, Júlia Pereira, que fez essa ponte remota para a gente. E até uma próxima edição do Papo com o Editor.